No programa de hoje, meu amigo e minha amiga, aquele cara que é mais saudosista, ele vai chorar. Fala, suas lendas! Aqui é o Flávio do Legends Modo Carreira. E olha só, hoje a gente vai contar a história de mais um grande time, ou melhor, de uma grande seleção. E não tinha nenhuma outra melhor que eu poderia escolher que não fosse a última seleção brasileira campeã do mundo. Antes de mais nada, eu peço pra você que tá me assistindo pra se inscrever nesse canal, cara, e seguir o Instagram do Legends. Lá eu posto um conteúdo diariamente sobre futebol. E por fim, cara, segue também o meu perfil pessoal, o @inflávio. Agora sim, chega de enrolação e bora lá, rapaziada! Como eu falei lá no início, essa foi a última seleção que ganhou o mundo e adicionou mais uma estrela nessa camisa linda aqui. E de lá pra cá, o torcedor brasileiro sofreu um pouquinho quando o assunto é Copa, né, cara? Em 2006, a gente teve o quadrado mágico, que perdeu para a França. Em 2010, uma seleção bem fraquinha se comparada com a de outros tempos, e eliminação para a Holanda nas quartas. 2014... E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Em 2018 foi a edição que a seleção foi eliminada, só que jogou muito bem e acabou perdendo para a Bélgica. Eu não vou dizer na cagada, porque o time da Bélgica também era muito bom. Mas convenhamos que o Brasil merecia passar, criou muito mais chances, teve muito mais oportunidade, chutou muito mais bola no gol e teve um pênalti, né, que não foi marcado. Essa seleção de 2002 ficou marcada por ganhar a Copa, é claro, e tinha um grupo muito, mas muito unido, que ficou conhecido como a família escolar. Eu, moleque de tudo, no auge dos meus 4 anos, tenho lembranças vagas dessa Copa. Eu lembro que o Brasil jogava à noite, que tinha jogo de madrugada, que o pessoal acordava para assistir, e lembro também das fases finais e principalmente da decisão contra a Alemanha. Talvez seja, inclusive, a primeira, assim, lembrança, flash que eu tenho sobre futebol na vida. E antes de te dar a escalação desse time, eu vou te contextualizar sobre o que estava acontecendo. Lá em 1998, a fantástica seleção brasileira chegou até a final da Copa da França, contra a própria França, e tomou uma sapatada daquelas. 3-0 e um triste vice-campeonato. Nos anos seguintes, a seleção penou para se encontrar, hein, mano? E no quesito derrotas, a pior ou a mais marcante delas foi contra a poderosa seleção de Honduras na Copa América de 2001, que, com todo respeito aos hondurenhos, que vexame, hein? Pra você ter uma ideia da turbulência que era a seleção nessa época, 3 treinadores passaram pelo comando. Um deles foi o Vanderlei Luxemburgo, o outro foi o Candinho e o Emerson Leão. Nas eliminatórias para a Copa de 2002, a seleção teve muita, mas muita dificuldade para conseguir se classificar. E chegou um determinado momento que o Brasil estava com medo que o país do futebol arte ficasse de fora da maior competição de seleções do mundo. Algo que até então, e até hoje inclusive, nunca aconteceu. Mas acabou que deu tudo certo. E depois de um 3-0 contra a Venezuela, o passaporte para atravessar o mundo estava carimbado. Então bora lá, vem comigo escalar esse Brasil de 2002. O goleiro titular era o Marcos do Palmeiras, na época com 28 anos de idade e pegando muito. A linha de zaga era composta por Lúcio, Edmilson e pela esquerda Roque Júnior do Milan. Nas alas, ninguém mais, ninguém menos que Cafu e Roberto Carlos. Na meiuca, a dupla de volantes, composta por Gilberto Silva, titular absoluto, e Kleberson, que ganhou a posição no decorrer do Mundial. Um jogava no Atlético Mineiro e outro no Paranaense. Mais à frente, a magia do bruxo Ronaldinho Gaúcho, na época com só 22 anos. E como dupla de ataque, Rivaldo, que tinha liberdade para se movimentar, e como referência, o nome da Copa, Ronaldo, o Fenômeno. Na beira do campo, Luiz Felipe Scolari. Mesmo com o clamor popular pela convocação do Romário, o Felipão bateu o pé e deixou o baixinho de fora. Que se ele tivesse ido, com certeza estaria entre os destaques dessa equipe. Outros nomes importantes. Denilson Show normalmente entrava no segundo tempo quando o Brasil já vencia, para segurar a bola no ataque. Juninho Paulista, excelente jogador, que atuou em 5 partidas. Edilson Capetinha, mais um nome importante na conquista. Um parêntese importante é lembrar que o volante Emerson foi cortado às vésperas do Mundial, pois sofreu uma lesão no ombro brincando de goleiro em um treino. Ele era o capitão e passou a braçadeira para o Cafu. Agora vamos lá, falar dos destaques do time. Que, como vocês já sabem, é a parte que eu escolho 3 caras, seja pela pesquisa, seja pela minha opinião pessoal, meu gosto, e cito 3 nomes que foram de fundamental, assim, de extrema importância para o time. O craque não poderia ser outro, o camisa 10, o famoso pouca mídia e muita bola.
o Rivaldo protagonizou cenas icônicas e jogou muita, mas muita bola. Fez 5 gols em 7 partidas e com toda certeza teve o papel do craque do time. A peça-chave de uma seleção tão aguerrida e tão sólida na defesa tinha que ser um cara que jogava lá atrás. Então eu escolhi o Paredão São Marcos para ocupar o posto. Ele defendeu muito a Copa toda e foi muito regular, mas na final contra a Alemanha, o cara operou milagres para garantir o penta. O artilheiro é meio óbvio, né? O cara que eu mais queria na minha vida ter visto no auge, o Ronaldo Fenômeno. Mano, ele fez 8 em 7 jogos. E numa decisão bizarra da FIFA, ele perdeu o prêmio de melhor da competição. Entretanto, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2002. E ainda sobre o Fenômeno, eu tenho uma parada muito legal pra falar pra vocês, cara. Se você acha que hoje o corte de cabelo dos jogadores influencia a molecada, né? Todo mundo quer cortar o cabelo igual o Neymar, igual o Coutinho. Naquela época, todo mundo queria cortar o cabelo igual o Ronaldo. E aí, eu, como bom amante do futebol desde cedo, fui lá tentar realizar a proeza. E aí, como você pode ver na foto aí que tá rolando, chegou um determinado momento que minha mãe ela desistiu da ideia, cara. Eu não terminei de fazer ali o corte cascão. Mas essa é uma história legal, né, cara? Uma história bacana aí sobre a época. A conquista, que é o nosso objeto de estudo aqui, foi a grande Copa do Mundo de 2002. Bom, o caminho para chegar até essa Copa eu já comentei lá no começo, então agora a gente vai focar na Copa em si. E a seleção chegou ao Japão extremamente desacreditada e com a moral lá embaixo. Ainda mais depois que o Romário não foi convocado e que o Ronaldo vinha de uma sequência de lesões, em que ele ficou quase 2 anos sem poder jogar. Em qualquer casa de aposta, com certeza o Brasil era uma zebraça, mano. A atual campeã França e uma Argentina arrasadora, até mesmo a Itália, eram as favoritas ao título. Na partida de estreia, o Brasil encontrou muitas dificuldades contra a Turquia no primeiro tempo, e foi para o intervalo em desvantagem, perdendo de 1-0. Uma estreia de Copa, mano, já é embaçada por si só, né? Então imagina, você ir para o intervalo perdendo de 1-0. Imagina como estava o psicológico dos caras. Porém, essa seleção era muito experiente e muito equilibrada emocionalmente. Pelo menos mostrou isso durante a Copa. 5 minutos do segundo tempo. Rivaldo cruza e Ronaldo fecha na pequena área para empatar. Já aos 39 minutos, Luizão foi derrubado antes de pisar na área. Porém, o juizão deu aquela força marota para o Brasil e marcou o pênalti na jogada. Rivaldo bateu muito bem e virou o jogo para o Brasil. Foi nesse jogo, inclusive, que o Rivaldo protagonizou uma das cenas mais bizarras e de muita malandragem da história das Copas. Ele tomou uma bolada na coxa, mas fez o juiz acreditar que foi no rosto. Resultado, o jogador turco foi expulso. No segundo jogo, o Brasil não tomou conhecimento dos chineses, enfiou um sonoro 4-0 e garantiu a passagem para a fase eliminatória. Já classificado, o Brasil poupou vários jogadores no duelo contra a Costa Rica, mas o rendimento do time em campo não mudou. O elenco era muito forte e quem entrava mantinha o nível. Nesse jogo teve direito a golaço de Edmilson e a estreia de um jovem Kaká. Vendo que as favoritas que eu citei foram eliminadas logo na primeira fase, o sonho do título parecia estar cada vez mais perto. Eles estão deixando a gente sonhar! A partida de oitavas de final foi, segundo os próprios jogadores, a mais difícil daquela Copa. O Brasil tinha pela frente a Bélgica, que não era a famigerada ótima geração belga, mas que ainda assim era muito boa. Vários sustos e defesas milagrosas de Marcos iam garantindo 0-0. Só no segundo tempo, o Rivaldo recebeu uma bola na entrada da área, dominou, virou o corpo e fez 1-0. Já no finalzinho, quando a Bélgica partiu pro tudo ou nada, o Brasil engatou um contra-ataque e o Ronaldo marcou o segundo. 2-0 e a vaga para as quartas garantida. Durante o jogo, a Bélgica teve um gol polêmico anulado e que ficou por 16 anos engasgado. Tanto que quando eles derrotaram o Brasil na Copa de 2018, foi tido como uma vingança. A Inglaterra, adversária das quartas de final, tinha como os principais nomes Michael Owen e David Beckham. E o Owen, depois de uma bobeira do zagueiro Lúcio, fez 1-0 para os ingleses. Mais uma vez, a seleção mostrou frieza, não se desesperou e depois de uma arrancada magnífica de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo chapou no canto, empatando o jogo. Já no segundo tempo, o Gaúcho ele foi do céu ao inferno em alguns instantes, cara. Ele fez uma obra de arte cobrando falta e encobrindo o goleirão Seaman. Minutos depois ele foi expulso e deixou o Brasil com um homem a menos, quase que um tempo inteiro. Mas ao contrário do que se esperava, a Inglaterra não conseguiu se impor no jogo e nem exercer uma pressão absurda. Acabou que esse foi o placar mesmo, Brasil 2-1 e vaga para a semi. Mais uma vez o encardido time da Turquia, e eles encararam esse jogo como uma guerra depois dos ocorridos na primeira rodada.
Jogo duríssimo e equilibrado. Aos 3 minutos do segundo tempo, o talento do R9 garantiu o triunfo da nossa seleção. Uma cena emblemática dessa partida, além do gol de biquinho do Fenômeno, foi o Denilson, que entrou no segundo tempo justamente para prender a bola no ataque, já que o Brasil era muito pressionado. E a estratégia deu muito certo, quando quase metade do time turco correu atrás dele na linha de fundo. A terceira final de Copa seguida. Depois de ser campeão em 94, ser vice em 98, essa era a chance de ganhar o pentacampeonato. O Brasil ia enfrentar uma seleção muito copeira, mas que estava bem longe de ser uma das mais talentosas da sua história, a poderosa Alemanha. Os alemães apostavam no goleiro Oliver Kahn e nos gols de Klose, já que seu melhor jogador disparado, Michael Ballack, estava suspenso e não pôde ir a campo. Dizem as más línguas que o Ballack poderia ser um ponto de desequilíbrio de um duelo tão equilibrado, assim como foi na primeira etapa. Mas no segundo tempo a parada foi outra. O Brasil entrou muito melhor e pressionando mais a Alemanha. Rivaldo bateu uma bola de fora da área, e o então melhor jogador da Copa, Oliver Kahn, bateu roupa e o Fenômeno não perdoou. Aos 34, Ronaldo fechou o caixão. Depois de um corta-luz lindo do Rivaldo, ele bateu no cantinho e sacramentou a vitória, que ainda teve muitas defesas decisivas do Paredão Marcos. A Alemanha até tentou, mas não teve jeito. Pierluigi Collina apitou e o Brasil conquistava o mundo pela 5ª vez. No pódio. Será que ele quer... O Ricardo Teixeira, ele quer subir no pódio. Olha o Cafu. Esse é o Brasil. Brasil! 3 finais. Grande Cafu. Pro mundo inteiro ele pede calma. Eu te amo, diz Cafu. Brasil! Aí está, em cima do pódio, para que o mundo inteiro veja. É penta! É pentacampeão mundial no futebol brasileiro! Meus amigos, quando um time se fecha desse jeito e tem esse comprometimento, é difícil não ser campeão. E sob o comando do Felipão, que era um cara que cobrava ao extremo, mas que também era um paizão para os jogadores, não teve jeito. Brasil pentacampeão do mundo, garantindo essa 5ª estrela aqui. O país dos craques, da irreverência, do talento, do improviso, da raça e também da malandragem. Pode-se passar o tempo que for, a seleção de 2002 sempre vai ter um lugar especial no coração de qualquer torcedor. A você, meu querido e minha querida, que assistiu até aqui, meu muito obrigado, de coração mesmo, mano. Uma parada que eu sempre peço, cara, que caso você tenha gostado desse vídeo, pra você dar o joinha e compartilhar o canal com aquele seu amigo que também gosta de futebol. Manda o link pros amigos no WhatsApp, fala assim, ó lá aquele cara lá que fala de futebol retrô, que vai estar ajudando muito eu e o meu canal a crescer, vai fazer com que eu continue produzindo essa série. Até a próxima e falou!